Hoje com o especialista e técnico em ruminantes, o William L.S. dos Reis, para falar sobre a importância do rumen para a alimentação saudável dos bovinos. Bom dia, William. Bom dia, Otávio, tudo bom? Tudo bem, vamos falar de alimentação saudável dos ruminantes. Os ruminantes que têm características especiais, né? Quem cria sabe, mas muita gente não sabe. O rumen não é o nosso estômago, é diferente. Bom, eu acho que ele não ouviu, ele está na Ouvi, China. ouvi, Ouviu? tô ouvindo, Otávio, Tá aqui. obrigado. Primeiro, bom dia aos telespectadores do Dia a Dia Rural e do Terra Viva. É um prazer estar aqui falando com vocês que acompanham aí pelo Terra Viva e por todos os outros meios de comunicação. E como o Otávio bem colocou para a gente, né, o rumen ele é essencial para os ruminantes, porque ali acontece 70% ou mais da digestão, né? Principalmente a digestão de compostos energéticos. Então, se a gente não tem um rumen funcional, um rumen sadio, né, nós não temos a absorção desses compostos e aí a gente vai perder em produção de leite, em produção de carne e na saúde de uma forma geral do animal. Então, como o Otávio trouxe para a gente esse tema, saúde do rumen, a gente pode pensar que dois pilares são essenciais. Primeiro é manter o funcionamento, né, o funcionamento desse rumen no seu estado pleno, para que nós possamos ter o máximo de digestão, para que essa digestão seja otimizada. E o segundo pilar é a gente evitar os distúrbios de saúde mesmo, né? E aí a gente poderia trazer como exemplo aqui o que a gente mais observa no campo, o desafio que nós temos hoje, que é a acidose, né? Hoje a gente tem animais cada vez mais produtivos, e quando nós pensamos em vaca leiteira de alta produção e em animais confinados, né, a gente tem que trazer muito amido para a dieta, muito composto energético, e isso acaba, se a gente não tem um manejo adequado, não trabalha as tecnologias, os aditivos, a gente acaba tendo esse problema, esse distúrbio de saúde, que é a acidose ruminal, e isso vai trazer uma série de coisas negativas para o animal em termos de saúde, em termos de produção, né? Vai acabar roubando ali parte da produção de leite e de carne. A acidose. Desculpa aí a minha pergunta, a minha tentativa. Tem alguma coisa a ver como nós humanos, quando temos acidez no estômago, aí dificulta a digestão? Não sei. O que seria essa acidose? Tem um pouco a ver, porque esse distúrbio de acidose, ele também é um pH baixo, né? E quando a gente tem lesões no nosso estômago, no nosso esôfago, está relacionado com o nosso líquido do nosso Sim. trato gastrointestinal está muito ácido também, e nos bovinos é a mesma coisa, né? Esse líquido, ele tem um pH natural do rumen, né? Que é ali entre 6 e 7 seria o ideal. Naturalmente, assim que o animal se alimenta, esse pH cai um pouco, porque a própria digestão libera ácidos, né, que são os ácidos graxos voláteis dentro do rumen. E o que a gente não pode deixar acontecer é que esse pH caia muito e ele fique muito tempo numa condição de pH muito baixo, porque isso vai causar inflamação, igual a gente tem quando nós temos também problemas de estômago, de esôfago, vai causar inflamações no tecido ali do rumen, e aí vai prejudicar aquilo que eu falei, né? A gente vai estar degradando os alimentos, mas a gente não vai estar absorvendo, porque é no próprio tecido desse rumen onde ocorre a absorção. E aí como que a gente vai trabalhar isso então, né? O desafio é o seguinte, né? Os animais muito produtivos, a gente tem que usar muito amido, isso não é um problema em si, mas para que esse pH não caia muito, né, para a gente possa controlar isso, a gente tem que tomar algumas medidas de manejo e a gente tem que também entrar com essas tecnologias, né? Aditivos à base de levedura ou outros aditivos que vão evitar principalmente o aumento de lactato no rumen, né? O lactato é um ácido muito forte, é ele que starta, é ele que inicia esse processo de acidose. Quando o animal acumula muito esse ácido no rumen, o pH cai de uma forma que a gente não consegue retomar o controle sobre esse processo e aí começa a machucar, né, a lesionar o tecido do rumen e isso prejudica a digestão, isso faz com que o animal absorva ali bactérias, compostos tóxicos que vão acabar gerando outros problemas de saúde, como problemas de casco, a lesão de fígado, e é o que a gente não quer. Então a gente quer ter atitudes de manejo, trabalhar mais fibra efetiva na dieta, parcelar mais o trato, e os aditivos também, as tecnologias para a gente evitar que esse lactato acumule no rumen. Esses aditivos eles vão suportar, por exemplo, o crescimento de populações microbianas ali que vão consumir esse lactato e dessa forma a gente vai conseguir evitar esse problema, mantendo esse rumen saudável. Então você precisa desses aditivos que são complementos para controlar
essa acidose? Eu volto a comparar com os seres humanos. Tem pessoas que são muito sensíveis em relação à acidez, que não é acidose. Você falou que é parecido, mas é um processo muito próximo e que traz o mesmo tipo de problema. E tem gente que, pura e simplesmente, fazendo uma adaptação nutricional, de dieta, consegue corrigir. E tem gente que não, tem que tomar remédio para corrigir isso praticamente a vida inteira, às vezes, né? No bovino não tem jeito de uma correção natural de alimentação, porque a alimentação dele é basicamente uma. Ou se você dosar de forma errada o que vai no coxo e o que vai de pasto, você pode estar acentuando esse processo de acidose? Perfeito, Otávio, a sua colocação é perfeita. A gente tem que trabalhar todas essas ferramentas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, a gente tem que tentar trabalhar com mais fibra efetiva na dieta. Se a gente tem ali alimentos que são energéticos, que não tem tanto amido, a gente pode trabalhá-los também. Mas, invariavelmente, quando a gente vai para um confinamento, quando a gente vai para uma vaca de leite de média a alta produção, a gente tem que ter alimentos energéticos. E no Brasil, a nossa fonte principal de alimento energético é o milho, que é um alimento rico em amido. Então, esse desafio ele vai estar presente no nosso dia a dia, né? E aí os aditivos, nesse caso específico da acidose, né, por exemplo, os derivados de levedura, eles vão entrar ali para auxiliar o crescimento de bactérias benéficas que vão consumir aquele lactato e evitar que se inicie, que esse pH caia muito. E dessa forma a gente não vai ter essas lesões, não vai ter esses problemas. Mas independente se o animal está a pasto, se o animal está no confinamento, né, tem aquela outra parte da saúde ruminal que eu falei também, que é a gente otimizar a digestão, né? E aquela parte ela vai ser independente dessa alimentação, se tem mais ou menos amido. E aí a gente precisa também desses aditivos para suportar bactérias benéficas que vão, por exemplo, degradar mais fibra, degradar mais o alimento. Para quê? Quanto mais alimento nós degradarmos, mais energia o animal vai absorver, né? E isso vai suportar tanto a saúde dele quanto a produção. Mais energia, eu consigo colocar mais leite, eu consigo colocar mais ganho de peso e assim sucessivamente. Falou em dois problemas aí de saúde relacionados à acidose, além dos outros. Um deles é o aparecimento de feridas no rumen, né? Ou seja, ulcerações, e outro problema de casco também, você falou. As ulcerações eu até entendo, agora o de casco, porque. E já aproveita e me fala quais são os outros problemas de saúde que podem ser causados pela acidose. Perfeito. Tudo se inicia, como você bem colocou, pela ulceração, né? Que, colocando de uma forma mais simples, são pequenas feridas ali no tecido do rumen. Quando eu tenho essa ferida no rumen, eu perco a integridade daquele tecido. Né? Os tecidos do trato gastrointestinal são como se fossem peneiras ou portões eletrônicos, que ali eu estou controlando o que pode e o que não pode entrar. Tá. Quando eu perco esse controle, começa a entrar bactéria, cai na corrente sanguínea, bactéria patogênica, toxinas, né? Esse desbalanço de ácido e base no rumen, ele também vai parar no sangue. Então, o problema de casco, por exemplo, ele está um pouco relacionado com esse desbalanço ácido-básico e ele está relacionado também com toxinas. Isso foi muito estudado, o conhecimento disso aí veio mais a partir de lesões em cascos de cavalo, mas tem se comprovado também que os bovinos, quando eles estão em situações propensas à acidose, você tem um aumento expressivo nos problemas de casco, na incidência de problemas de casco. Legal, já entendi. Então, as ulcerações favorecem a propagação de toxinas pelo corpo, tornando o animal mais vulnerável a problemas, né? Ou seja, ele fica perfeito. O problema que a gente nota, Otávio, de forma muito clara, por exemplo, né? Se a gente vê os estudos onde tem muito confinamento, você vai no frigorífico, você vai observar o fígado ali, você vai observar muita lesão de fígado. Porque é a bactéria que caiu na corrente sanguínea ali e toxinas, né, que vão causando essas lesões aí ao longo do tempo. Então a gente tem que evitar isso, a gente tem que manter a saúde desse epitélio do rumen trabalhando todas essas tecnologias. Tá legal. Ô, William, e uma questão aqui já caminhando para o final. E isso é bem comum, pelo que você disse. Agora, é possível visualizar os problemas a olho nu ou é preciso sempre estar fazendo exames laboratoriais, observação do médico veterinário, de um técnico? Como é que é o manejo desse problema? Perfeito. Né? A acidose, quando ela ocorre na sua forma clássica, digamos, a manifestação clínica, isso vai ser notado muito facilmente, porque o animal ele vai ficar prostrado, ele vai parar de comer. Mas esses casos, eles são menos comuns. O que acontece muito quando você tem um erro de manejo, que você trabalha uma dieta sem fibra, ou você não tem um parcelamento adequado desse fornecimento do alimento, enfim, você não usa as tecnologias, os aditivos, o que pode acontecer e ocorre muito é a acidose subclínica. Ela é mais difícil de se notar. O que vai acontecer geralmente é que ela vai roubar um pouco a produção do animal, o animal vai deixar de ganhar um pouco de ganho de peso, pensando em confinamento, por exemplo.
Até porque essas lesões de fígado e tal no confinamento, elas não vão ficar por muito tempo, porque o animal vai ser abatido. Então, Sim. mas na vaca de leite isso é mais grave. Aí os problemas de casco vão aparecer mais, isso vai ficar mais visível. No caso de gado de corte, você pode ver uma diarreia, umas fezes perdendo consistência, você pode ver problema de casco se ocorrer erros de manejo muito graves e a dieta tiver muito amido. Você pode, o casco achinelado, por exemplo, problemas dessa natureza. Mas o maior problema mesmo é a perca de desempenho que você tem ali, porque muitas vezes esse problema ele é subclínico. Então a gente precisa estar atento a formular a dieta de maneira adequada, a ter o manejo de trato adequado e utilizar essas tecnologias para a gente mitigar o problema, para a gente evitar o problema. Ok, William. Obrigado aí pela participação. Para quem quiser saber mais sobre o nosso assunto aqui, qual é o endereço de vocês aí de internet? É www.icc.com.br. Ok. Abraço para você e uma ótima semana, que está só começando ainda. Tá bom? Abraço, até mais, Otávio. Até Prazer falar com mais. vocês.